Assista agora o programa Veritá. Apresentação, Dr. Altemar. Olá, boa noite. No programa da semana passada, nós fizemos um desafio para a população demonstrar carinho, afeto e admiração pelo trabalho da polícia. E a gente recebeu vários feedbacks pelo WhatsApp e a gente não vai poder falar todos, mas eu só queria destacar um que a senhora Ireni Coelho mandou para a gente, que ela comprou uma flor azul, comprou chocolate da Cacau Show e levou para os policiais que estavam de plantão lá no postinho de saúde. Você vê que é interessante que os policiais eles ficaram assustados, né? É lógico, eles não estão acostumados a receber o carinho da população. E a gente recebeu também um WhatsApp do tenente Gil Marques. E ele diz assim: eu sou policial militar há 17 anos, a carga de estresse é muito grande e o que o senhor falou é pura realidade. Nem lazer podemos ter direito, pois temos que estar atentos a todo instante, vigilante, cuidando de nós e dos outros, mesmo na nossa folga, pois é o nosso sacerdócio. E acrescentamos, amamos a profissão porque está no sangue. E a gente vai aproveitar esse ensejo de valorização da polícia. Na semana que vem nós vamos ter uma entrevista exclusiva do comandante Arruda, que ele vai estar aqui conosco falando mais um pouquinho a respeito dessa problemática da carga de estresse, de pressão que a polícia sofre para fazer o seu trabalho de maneira honrada, de maneira digna. Eu gostaria de começar o programa fazendo uma pergunta para você. Você é feliz no seu trabalho? Você se sente realizado toda segunda-feira quando você põe a sua roupa e vai trabalhar? Estou te fazendo essa pergunta porque, infelizmente, não é isso que as estatísticas mostram. As estatísticas mostram que uma grande maioria das pessoas estão insatisfeitas com o seu trabalho. Trabalham mesmo, mas de uma maneira que aquilo não traz nenhum tipo de satisfação, nenhum tipo de... É como se o trabalho não desenvolvesse o potencial da pessoa. E essa questão do trabalho, da felicidade no trabalho, é um tópico muito interessante que tem despertado muitas pesquisas de muitos pesquisadores, psicólogos pelo mundo afora. A primeira coisa é a gente entender um pouquinho a origem da palavra trabalho. Trabalho vem do latim tripalium, que era um instrumento de tortura na época antiga. Ou seja, então, essa questão do trabalho é como se o trabalho realmente fosse uma coisa que torturasse, como se fosse um castigo. E, infelizmente, uma grande parte das pessoas, veem o trabalho dessa forma, como se fosse um castigo. Os psicólogos eles dividem a questão da maneira como você olha o trabalho de 3 formas. A primeira, você vê o trabalho como realmente um trabalho, ou seja, aquilo que você faz para ganhar dinheiro. É um castigo que você tem e no final do mês você recebe a sua recompensa, que é o seu salário. Pessoas que veem o trabalho como emprego, elas procuram todo tipo de oportunidade para não trabalhar. Final de semana, feriado, sempre quer sair mais cedo, porque elas não têm nenhum tipo de prazer em estar ali. O segundo modo que a pessoa pode encarar o trabalho é quando ele encara o trabalho como uma carreira, ou seja, ele consegue enxergar lá uma progressão, ele consegue se ver crescendo dentro daquela empresa e, consequentemente, atingindo um sucesso profissional. E o terceiro modo, que talvez seja o modo que a gente tem que aprender a olhar o nosso trabalho, é quando a gente começa a enxergar o nosso trabalho como uma missão. Ou seja, o trabalho, quando a gente o vê como uma missão, eu não estou vendo o trabalho de uma maneira pequena, apequenada, mas sim aquele trabalho, ele está dentro de uma coisa maior, ele está dentro de uma missão maior, está dentro de uma missão de vida. É como se você fosse
usar o seu trabalho para cumprir uma missão que te foi dado aqui na Terra. Um outro ponto interessante que eu gostaria de esclarecer para você é que durante muito tempo se vendeu a ideia de que era necessário que nós trabalhássemos duro, que nós sacrificássemos no final de semana, que a gente desgastasse a nossa família, as nossas relações familiares, para que a gente pudesse crescer e ter sucesso profissional e daí sim seríamos felizes. E o que se descobriu com as últimas pesquisas é exatamente o contrário. Se descobriu que as pessoas que têm sucesso profissional são pessoas que são felizes. Ou seja, é exatamente o contrário do que se vendeu para a gente. Se vendeu que a gente tem que se desgastar, trabalhar, para a gente poder subir, ter sucesso e aí sim poderíamos relaxar, poderíamos ser felizes. Mas é exatamente o contrário. As pesquisas com muitos casos de psicólogos acompanhando durante anos e anos, se descobriu que na realidade as pessoas que têm sucesso profissional, que alcançam o ápice das suas carreiras, são pessoas que conseguiram trabalhar, mas sendo felizes durante o processo. E um outro ponto interessante é que quando você começa a entender isso, quando você começa a tomar medidas práticas para você construir a felicidade no seu trabalho, isso abre uma grande potencial para o teu cérebro. É como se o nosso cérebro, olha, preste bastante atenção nisso que eu vou te falar. O cérebro humano, o seu cérebro, ele foi projetado para trabalhar na sua mais alta performance, ou seja, com todo o seu grau de potencial, de criatividade, de resolução de problemas, quando nós estamos felizes. Ou seja, quando nós estamos felizes, existe uma grande descarga de neurotransmissores, de substâncias químicas no nosso cérebro, e essas substâncias, elas é como se ela fosse um verdadeiro bálsamo para o nosso cérebro, e a gente começa a ser criativo, a gente começa a enxergar potencial, a gente começa a ter mais agilidade, aumenta a nossa memória, a gente começa a ser mais perspicaz. Então, percebe como que a felicidade ela é esse plus a mais que pode fazer com que realmente a gente possa galgar cada vez mais degraus dentro da nossa carreira profissional. Eu gostaria de enfatizar um pouco mais essa questão da importância do modo como você enxerga, como você se relaciona com o seu trabalho. Talvez você esteja pensando em casa, doutor, mas é muito fácil para o senhor pensar isso. O senhor vive num ar-condicionado, numa sala. Olha, eu posso provar para você que não depende da natureza do trabalho em si, e sim da maneira como a pessoa encara. Já foram feitas pesquisas que compararam a satisfação de pessoas que trabalham em grandes companhias multinacionais, que trabalham com milhões de reais, e essas pessoas elas se sentem insatisfeitas, elas sentem aquele trabalho como realmente um trabalho, como algo, como um castigo. E já foram feitas pesquisas com pessoas que trabalham na limpeza pública, garis, que tinham muito mais satisfação, muito mais alegria de trabalhar do que aquelas pessoas que ganham milhões de reais. Assim como esse vídeo aí que vai te mostrar. Ó, acompanha esse vídeo comigo. Vai! Lepo, lepo! Arrocha, mamãe! Ei, Chanela! Não tenho carro, não tenho teto, e se quiser ficar comigo é porque gosta do quê? Do meu, do lepo-lepo. Não tenho carro, não tenho teto, e se ficar comigo é porque gosta. E aí, você tem dúvida que esses garis estão felizes? Você tem dúvida disso? Meu grande respeito com as pessoas que trabalham na limpeza pública, um grande respeito e admiração que eu tenho por vocês. Olha, não importa
o teu trabalho. Todos os trabalhos são importantes. O que importa é a maneira como você se relaciona, é a maneira como você enxerga o seu trabalho. Existia um pessoal que estava trabalhando numa obra, pedreiros. E aí, um cara chegou para um deles e perguntou: o que você estava fazendo? O pedreiro responde: eu estou assentando tijolos aqui. E aí, aquele mesmo pesquisador chega para outro e pergunta: o que você está fazendo? Aquele pedreiro olha para ele e diz: eu estou construindo uma grande catedral. Percebe a diferença daquele que tem um emprego, que aquilo é um castigo para ele, que ele está ali por causa do dinheiro, e daquele que tem uma missão, que ele está construindo algo grande. Então, você que é cozinheiro, você não é uma cortadora de batatas, você transforma alimentos, isso é uma coisa linda. Você que é professor, professora, você não está ali para brigar com criança, para corrigir prova. Você está influenciando positivamente na vida daquelas crianças. Se você trabalha na limpeza, se você trabalha não importa o teu trabalho. O que importa que seja um trabalho digno, que seja um trabalho honrado e que você faça aquilo com amor, com carinho e com dedicação, entendendo que todos os trabalhos são necessários. É como um corpo humano, não existe pessoa, não existe órgão mais importante do que o outro. Não existe o pé melhor que a mão, não existe a mão melhor que o pé. Isso é fundamental para você começar a ter satisfação de trabalhar. Você não tem que ir ali só para ganhar dinheiro, você tem que ir ali porque ali você está exercitando, você está amadurecendo, você está contribuindo. Se você trabalha em loja, se você trabalha, não importa o teu trabalho. Uma coisa muito interessante que eu queria compartilhar com você, que já foi provado por N trabalhos, que realmente a felicidade é uma maneira de ver as coisas. A felicidade é como se fosse um óculos que você coloca e você começa a ver a vida de uma maneira diferente. Essa questão da maneira como a gente vê as coisas é interessante, porque imagine só uma cena bem corriqueira. Imagina você sentado numa padaria, numa cafeteria, tomando seu café. Imagina se o teu cérebro ele fosse dar atenção para tudo aquilo que está acontecendo. Ou seja, o sabor do café, a temperatura do café, o contato da roupa no seu corpo, o barulho do ambiente, a música, você pensando no que vai fazer no dia seguinte. Percebe como uma simples coisa, uma coisa bem banal de você tomar café numa padaria, quanta coisa está acontecendo? Por isso que o nosso cérebro, ele não pode levar a tua consciência, ele não pode dar atenção para tudo. Ele precisa de filtros. Assim como a tua caixa de e-mail tem aquele filtrozinho de spam, ou seja, que muita coisa ele retém, o nosso cérebro ele também tem uma espécie de atenção seletiva. Ele faz um filtro e ele só deixa passar aquilo que é relevante para você. Até aí tudo bem. Agora imagina se nós construirmos filtros negativos, filtros que a gente só consegue perceber coisas negativas, filtros que a gente só consegue ver coisa errada, filtros que a gente só consegue perceber violência, filtros que a gente só consegue ver as coisas ruins que acontecem conosco. Isso vai causar uma repercussão muito negativa no seu nível, na sua sensação de felicidade. Agora imagine totalmente o contrário. Imagine se você se você reajustar os seus filtros para ver a vida de uma maneira diferente. Não é que você vai viver no mundo de Alice, assim, você vai ignorar todos os problemas, não é isso. Você vai começar a enxergar a vida de uma maneira a ter preponderância nas coisas negativas, nas coisas positivas. Com certeza você já conviveu com pessoas que são pessimistas.
são pessoas que são negativas, são pessoas, é até ruim de você estar perto dessas pessoas. E totalmente o contrário. Como é bom estar perto de pessoas otimistas, pessoas de bem com a vida, pessoas alegres. Pois é, a diferença é exatamente isso, é no filtro que essas pessoas têm. E quando você está no teu trabalho, é necessário que você comece a ajustar os teus filtros, para que você possa enxergar naquele ambiente de trabalho um ambiente de felicidade, um ambiente de otimismo e um ambiente de gratidão. São os três pilares básicos da nossa felicidade. Pessoas felizes, pessoas otimistas e pessoas gratas, elas irradiam felicidade, elas iluminam o ambiente, elas tornam qualquer tipo de trabalho, por mais penoso que seja, um trabalho que eles fazem com total liberdade, com total alegria e com total leveza. Percebe como são coisas pequenas, mas que fazem toda a diferença num ambiente de trabalho? Que tudo é uma maneira de você construir uma ótica, um modo de ver, um filtro especial para que você possa enxergar o melhor das coisas e das pessoas. E o último ponto que eu gostaria de falar, que também faz toda a diferença na felicidade do seu trabalho, aprenda a cultivar os seus relacionamentos. As pesquisas também mostram que pessoas que elas podem estar estressadas, sobrecarregadas no trabalho, às vezes em trabalhos penosos, em trabalhos difíceis, mas se essas pessoas elas têm uma boa rede de relacionamentos, se ela tem parentes, amigos ali que estão junto, isso faz toda a diferença. E uma coisa interessante também é que quando você tem uma atitude positiva, isso influencia positivamente toda essa rede de relacionamento. As pesquisas mostram que a maneira como eu me relaciono com as pessoas, elas podem influenciar de maneira direta ou indireta o comportamento de mais de 1000 pessoas ao nosso redor. É isso mesmo que você está ouvindo. Toda vez que você tem uma atitude positiva, aquilo cria um círculo virtuoso que vai se espalhando e pode atingir até 1000 pessoas ao seu redor. Percebe como que nós somos pessoas importantes, pessoas que podem ser influenciadoras do bem, pessoas que podem, através de atos de gentileza, de atos de bondade, de atos de caridade, impactar positivamente a vida de mais de 1000 pessoas ao nosso redor? Então, pense sobre isso, olhe o seu trabalho com mais carinho. Lembre-se que no nosso país hoje existem mais de 13 milhões de pessoas desempregadas, pessoas que queriam estar no seu lugar, que queriam estar trabalhando. Então, aprenda a valorizar, aprenda a gostar, aprenda a olhar o seu trabalho de uma maneira diferente, com satisfação e com alegria. A gente vai fazer um breve intervalo, a gente já volta. Você já conhece a Íntegra Diagnóstico por Imagem? Deixa eu te apresentar. Nossa equipe é constantemente treinada para que você tenha o melhor atendimento com qualidade e humanizado. Na Íntegra, você sempre faz os seus exames de maneira eficiente, com ética e qualidade. Porque aqui na Íntegra nós cuidamos de você e sua família. Contamos com infraestrutura e equipamentos de última geração, como ultrassom, ressonância magnética e tomografia computadorizada. Agora que você já nos conhece e sabe da nossa eficácia, venha agendar o seu exame aqui na Íntegra Diagnóstico por Imagem. Pão to Go, a primeira padaria drive-thru de Rondonópolis. Pão to Go, de segunda a sábado, das 6 às 20 horas e aos domingos, das 6h30 às 11h30. No último dia 22, a gente comemorou
o dia do abraço. Você se lembrou de abraçar alguém que é importante para você? Você vai assistir agora comigo um pequeno vídeo que vai ensinar você a abraçar a pessoa de maneira correta. Provavelmente você está abraçando a pessoa de forma errada. Então, assista agora esse vídeo comigo. Não seria ótimo num mundo repleto de estresse, pressão e angústia saber que existe um calmante natural, eficaz, gratuito e que você mesmo pode produzir? Como? Com um abraço. Mas não é qualquer abraço. E se você descobrisse que quando você abraça assim mais demoradamente, seu corpo libera uma substância conhecida como ocitocina. A ocitocina, ela é quase como um remédio natural contra o estresse feito pelo próprio corpo. Então, querem tentar? Pode ser? Quanto tempo? Sim, tipo, rapidinho? Mais que 20 segundos. Quando vocês quiserem, gente. Como é que é o mundo? Com o tempo do abraço, a gente foi ficando mais tranquilo. Tão bom. Porque a gente se abraça pouco. No dia a dia agitado, tem um jeito de ficar sempre bem. Abrace demoradamente quem você gosta. E aí, aprendeu a importância de abraçar as pessoas que a gente ama? Quando você abraça, quando nós abraçamos, a gente não toca só o corpo, a gente também toca a alma e o coração das pessoas. Existem pessoas que têm muita dificuldade com essa questão de toque, de abraço, de olhar nos olhos. São pessoas que têm dificuldade nessas habilidades sociais. São pessoas que têm dificuldade com o que a gente chama de inteligência emocional. E é tudo isso que a gente vai trabalhar, que a gente vai ensinar você através de técnicas, através de dinâmicas no curso do Método Kairos. As inscrições já estão abertas pelo site aqui embaixo, você já pode se inscrever, garanta a sua vaga, que as vagas são limitadas. Então olha, você quer aprender a ter mais satisfação, a trabalhar com metas, a ter alegria no seu trabalho, você quer aprender a saber expressar os seus sentimentos, expressar, abraçar as pessoas que você ama, então venha para o Método Kairos, que você vai aprender, nós vamos aprender juntos como ser pessoas mais afetivas, mais afetuosas, pessoas que abraçam e pessoas que têm mais satisfação com o seu trabalho, não importa que trabalho é. Então, eu te espero em agosto, no dia 4 e 5, lá no Hotel Comfort. Estamos terminando o programa de hoje, que vocês tenham um excelente final de semana e um grande abraço do Dr. Altemar. Você já conhece a Íntegra Diagnóstico por Imagem? Deixa eu te apresentar. Nossa equipe é constantemente treinada para que você tenha o melhor atendimento com qualidade e humanizado. Na Íntegra, você sempre faz os seus exames de maneira eficiente, com ética e qualidade. Porque aqui na Íntegra nós cuidamos de você e sua família. Contamos com infraestrutura e equipamentos de última geração, como ultrassom, ressonância magnética e tomografia computadorizada. Agora que você já nos conhece e sabe da nossa eficácia, venha agendar o seu exame aqui na Íntegra Diagnóstico por Imagem. Pão to Go, a primeira padaria drive-thru de Rondonópolis. Pão
Phone to Go, de segunda a sábado, das 6 às 20 horas e aos domingos, das 6h30 às 11h30. Você acabou de assistir o programa Veritá. Apresentação Dr. Altemar.